Gente, ele apareceu, ele chegou, o maior ícone de Derry, o palhaço mais famoso do terror. Pennywise apareceu pela primeira vez na série, nesse episódio 5 de It Bem-vindos a Derry, que foi lançado agora no último domingo. E foi emocionante, né, gente? Eu gostei bastante do episódio, vocês gostaram? Pra quem não tá acompanhando o It Bem-vindos a Derry, gente, ainda dá tempo de ver. Tá bem legal e tá estreando um episódio novo todo domingo na HBO Max. Ao todo, a gente vai ter 8 episódios nessa temporada, que é um prequel dos filmes It, a Coisa, de 2017 e It Capítulo 2 de 2019. Ou seja, antecede os eventos dos filmes e vai contar mais pra gente sobre a origem dessa entidade macabra e palhaço assustador, o Pennywise. Hoje vamos falar mais e analisar esse episódio 5. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos e toda semana tá tendo vídeos sobre os episódios de Derry. Antes de começar de fato o episódio 5, vamos recapitular aqui o que aconteceu de importante no episódio anterior. Bom, o fato mais marcante do episódio 4 foi com certeza todo aquele incidente lá da Marge com os olhos, né? Ela sofre ali um ataque do Pennywise quando ela tá no banheiro com a Lily e os olhos dela começam a crescer de uma forma bizarra. E aí ela vai lá na sala de marcenaria da escola que tem e acaba furando e serrando os próprios olhos. E a Lily, tentando ajudar, acaba sendo flagrada em cima da amiga com uma ferramenta ali na mão, dando a entender que ela tinha feito aquilo com a Marge. Gente, eu tenho algumas opiniões sobre a continuação desses acontecimentos aqui, tá? Vou falar em breve. No episódio anterior, o Will também acabou sendo atacado por uma manifestação do Pennywise no rio, enquanto ele pescava com o pai dele, o Major Leroy Hanlon. Depois desse incidente, inclusive, o Major passa a desconfiar que tem algo muito mais perigoso na Operação Precept de escavar a Derry ali do que o General Shaw tá falando de verdade. E ele quer saber detalhes dessa tal arma que eles estão procurando. Nas cenas finais do episódio anterior, a gente acaba vendo o Dick Halloran entrando na mente do Tunnel, um dos indígenas da reserva e sobrinho da Rose. O Dick acaba descobrindo toda a mitologia envolvendo o Pennywise e os indígenas ali. Como, desde que o meteoro que libertou a entidade caiu na Terra, o povo indígena conseguiu conter parte da força do mal da criatura, prendendo ela no território de Derry com pilares poderosos enterrados ali no subsolo da cidade. A localização que leva a esses pilares é revelada e é na casa 29 da rua Neighbot. Bom, vamos começar com as crianças ali no episódio 5. A gente vê a Marge se recuperando do incidente com os olhos e mostra ali que aparentemente foram só uns ferimentos de boa só no olho direito que logo iam se recuperar. E gente, que isso? A menina passou uma serra e foram nos 2 olhos, tá? Voou sangue ali no episódio anterior, ela também enfiou uma ferramenta nos olhos e parecia pra mim ali que quase que ela tinha arrancado o olho fora. E aí agora nesse episódio foram só ferimentos leves. Não sei, achei estranho, vocês não acharam? Talvez, sei lá, por ter sido um ataque sobrenatural, uma alucinação, não tenha sido o olho dela de verdade ali, não sei, eu achei estranho. Mas enfim, parece que vai ficar tudo bem. A Lily vai visitar a amiga no hospital e elas fazem as pazes. A Marge pede desculpa por não ter acreditado na Lily antes e pergunta: meu Deus, será que isso vai acontecer de novo comigo? Será? O grupinho de amigos, o Will, a Ronnie, o Rich e a Lily se reúne ali no ponto de encontro deles, que é aquele mirante da cidade. Quando eles olham pra barraca amarela, que lembra muito o aspecto da capa de chuva amarela do George no primeiro filme, eles veem alguma coisa se mexendo e já ficam, né, com medo. Mas quem sai dali? O Matt, que aparentemente tá vivo e com esse cabelinho aqui, que eu achei que ficou muito engraçado. Parece muito peruca, gente. E ele começa a contar pros amigos que conseguiu fugir do lugar horrível onde ele tava, que eram os canos do esgoto ali da cidade. Ele conta que estava preso lá, sendo mantido em cativeiro pela criatura que é um palhaço. O Matt conta que essa criatura dorme de dia, se alimenta durante a noite e que foi assim que ele conseguiu fugir. Logo, os amigos perguntam, né? E o pessoal lá, o Phil, o Ted e a Suzy, eles estão lá? Eles estão vivos? E o Matt fala que o Ted já era. Ele viu a criatura, inclusive, se alimentando do cérebro do menino. Que a Suzy estava aparentemente viva quando foi pra lá, mas sem um braço, e a criatura deixou ela sangrando até a morte. E o Phil tava vivo, mas numa espécie de transe. Parecia que ele tava dormindo, mas ele não conseguia falar nem se mexer. E aí fica todo mundo, nossa, né? Chocado. E nessa hora, gente, eu pensei, caramba, então aquela teoria da caixa de cereal
pode ser real. E eu nem falei dessa teoria aqui em nenhum vídeo, mas eu vi um vídeo falando sobre isso, não sei se vocês viram, mas é sobre essa cena aqui do segundo episódio, que a Lily tá no supermercado e começa a ver os corredores se fechando e tudo ficando estranho. Nessa cena aparecem essas caixas de cereais em que todo mundo tá com um aspecto de zumbi, menos o Phil. Então, a partir disso, surgiu a teoria de que talvez o Phil pudesse estar vivo de alguma forma. Aí, nessa hora, eu pensei, né, caramba, essa teoria deve estar certa, né? Mas não foi o que a gente viu, né? Mas assim, eu acho que eles devem ter feito vários desses easter eggzinhos falsos e espalhados pela série. Bom, depois de saber que o amigo pode estar vivo, a Lily fala então que eles precisam ajudar o menino. Eles podem ou ir até a polícia, mas a polícia não vai acreditar. E além disso, também o Matt diz que não quer voltar de jeito nenhum pra casa do pai abusivo. Ou eles podem ir até esses canos no esgoto e tentar encontrar o Phil pra poder salvar ele. E é a segunda alternativa que eles escolhem. A ideia muito boa era tomar aqueles comprimidos lá da mãe da Lily, que eram calmantes antes deles descerem até o esgoto, porque assim eles não iam sentir medo e a criatura não ia querer atacar eles. Genial essa ideia, né, gente? E todas essas incríveis decisões vão levar as crianças guiadas pelo Matt até os canos do esgoto de Derry, que é toda a cena final ali que a gente vai falar sobre. Mas antes a gente precisa falar de algumas coisas que aconteceram no núcleo adulto da série. Bom, a gente viu que aquela invasão que o Dick Halloran fez na mente do Daniel foi agressiva, né? E deixou ele até meio que espumando ali, meio perturbado. O Major Hanlon fica preocupado com tudo isso que tá acontecendo e chega pro General Sean e fala pra ele falar a verdade, pra ele mandar a real. O General Sean começa a explicar tudo aquilo ali que o Dick Halloran tinha visto e fala mais sobre essa criatura que tá sendo mantida presa em Derry por esses pilares. Ele fala que o plano agora é ir até a casa 29 da rua Neibolt, acessar os canos do esgoto ali, achar esses pilares e essa criatura para poder tentar contê-la, capturá-la e utilizá-la como arma. E que o Major Hanlon vai ser o responsável por liderar a equipe de expedição até a casa. Nisso, o Major Hanlon fica meio bolado, né? Ele pergunta pro general, tipo, como assim você deixou eu trazer minha família pra Derry, sendo que você sabia que essa criatura perigosa tava caçando por aqui? Um pouco depois disso, a gente tem uma cena em que os indígenas estão reunidos conversando sobre a criatura. Esse cara aqui, o Joe, fala que esse ciclo de ataque que tá rolando tá bem mais brando que os ataques de 1908 e 1935. E a gente também fica sabendo de informações como a questão do descarte dos resíduos da criatura, que ela come, o que ela faz ali. Esse descarte acabou contaminando a água de Derry. E isso meio que poderia explicar por que a cidade inteira parece meio anestesiada e normaliza a tragédia, o sumiço das crianças e a violência como se fosse uma coisa tipo de rotina, né? Porque talvez eles estejam consumindo essa água contaminada da criatura. Ali na conversa, os indígenas também mencionam o augúrio, que é um último evento sangrento e violento que marca o fim de um ciclo da criatura. Ou seja, o Pennywise vai matar geral ali pra poder retornar pro seu soninho de 27 anos e deixar a cidade em paz por um tempo. A Rosie fica sabendo o que fizeram com o sobrinho dela, o Daniel, e vai atrás do General Shaw pra poder tirar satisfação. Nessa conversa, o General Shaw fala que ele se lembrou das coisas que aconteceram naquele verão em que eles eram crianças e dá a entender que realmente o objetivo dos militares é tentar capturar a criatura. A Rosie fica tipo, meu filho, se você lembrasse mesmo de tudo que aconteceu naquele verão, você ia estar empacotando essa sua operação e fugindo pra bem longe, sabe? Você não tem noção do poder dessa criatura. Vendo que o General Shaw não vai deixar de fazer nada, mesmo sendo avisado, ela fala, bom, então deixa pelo menos eu preparar o Daniel pra ele te ajudar com isso, porque ele sabe com o que ele tá lidando. Vocês não. E aí a gente vê que a Rosie guarda um artefato, né? Meio que uma adaga ali feita do meteoro que caiu na Terra com a criatura. E essa arma é a única que consegue enfrentar o Pennywise de alguma forma. Ela vai até o sobrinho, conversa com ele, entrega a adaga e fala, toma aqui pra você se proteger, porque eles vão te levar junto pra operação na casa da rua Neibolt amanhã. O Major Hanlon tá bem bolado, né? Porque ele sente que a família dele tá em risco agora em Derry. Então ele decide levar o Will e a Charlotte pra morarem dentro da base militar e ficarem mais seguros. Na nova casa ali, a Charlotte tá vendo TV
ler e vê uma notícia de que o ônibus que estava levando o Hank, o pai da Ronnie, pra cadeia, que ele estava sendo transferido pra essa cadeia, a Shawshank, sofreu um acidente na estrada, que várias pessoas tinham ficado feridas e que o Hank estava foragido. Ela vê aquilo na TV, já fica super preocupada e vai fazer umas ligações ali. A gente vê então a Ingrid sendo visitada em casa pela Lily e finalmente a gente vai ver um pouco mais dessa mulher que, ao meu ver, tá bem estranha. A Lily conta que o Matt reapareceu e que eles estão querendo ir até onde ele tava pra poder tentar ver se eles conseguem salvar o Phil. A Ingrid fala que isso é muito perigoso e aconselha a garota a chamar a polícia ao invés de se arriscar. Nisso a gente vê um homem muito estranho ali na casa, que é o marido da Ingrid. E a gente também descobre um sobrenome familiar. O nome dela é Ingrid Kirsch e ela é casada com o Stan Kirsch, que é o açougueiro. Esse sobrenome aponta para uma pessoa que a gente já conhece. A senhora Kirsch é aquela velha bizarra que recebe a Beverly adulta na casa dela em It capítulo 2. Nos filmes, essa velha é só mais uma forma do It do Pennywise, que fala do Bob Gray, o nome humano do palhaço. Aqui, a série parece estar criando uma senhora Kirsch real décadas antes, o que abre espaço, né, para explicar de onde vem essa persona que o Pennywise, a criatura, assume no futuro. Bom, antes de ir pra cena dos túneis ali no esgoto, que acontecem muitas coisas, a gente tem uma grande revelação ainda envolvendo a Ingrid. Descobrimos nesse episódio que a mulher casada com quem o Hank estava na noite dos acontecimentos do cinema é ela, a Ingrid. E eles se encontram ali nesse episódio quando o Hank, fugitivo, aparece no carro dela e fala que alguma coisa tentou atacar o ônibus em que ele estava. Juntos eles estão tentando pensar em algum esconderijo ali pro Hank e ele diz que conhece alguém que pode ajudar e com isso a gente vê a Ingrid indo até a Charlotte pra poder pedir ajuda. Bom, vamos pro grande momento da operação ali na casa 29 da rua Neighbot. Os militares fecham a rua pra ninguém entrar e descem até os esgotos o Major Hanlon, o Capitão Russo, o Daniel, o Dick Halloran e mais alguns militares. Lá embaixo, claro, o Dick já começa a sentir coisas estranhas, ouvir vozes e ele simplesmente afunda ali na água e vai parar em outro lugar, outra realidade, uma espécie de alucinação, algo assim. Agora o Dick tá numa banheira, ele vê a avó dele que fala pra ele tá vindo atrás de você de novo. Dickie, he's coming for you again. A gente ouve passos pesados e naquele lugar chega o avô do Dick com um semblante bem assustador, com uma arma na cintura e uma caixa que parece uma caixa de ferramentas ali na mão. O avô, claramente abusivo, tá reclamando ali que tanto o Dick quanto a avó ficam conversando com esse poder da mente que eles têm e que ele não gosta disso. Ele tá com essa caixa na mão e o Dick fala: onde que você achou essa caixa? O avô diz que achou essa caixa no fundo da alma do neto e que essa caixa tem que ser aberta e as coisas que estão lá dentro têm que ser libertadas. O Dick fica com muito medo e não quer abrir aquela caixa de jeito nenhum, mas o avô fica insistindo: abre essa caixa agora, agora. E aí ele dá um tiro no joelho da avó e assim, gente, cena super tensa. E o avô acaba abrindo a caixa com aquela risada maléfica que na verdade parece que é o Pennywise, né, gente? E a caixa se abre, o Dick começa a sofrer ali com a mão na cabeça e, gente, uma loucura. O que foi isso, né? Essa caixa é uma referência direta ao filme Doutor Sono, a continuação de O Iluminado, que faz parte, né, do universo do Stephen King. Em Doutor Sono, o Danny cresce ainda carregando coisas do Hotel Overlook grudadas nele. Memórias, sustos e até presenças. E uma das formas de sobreviver psicologicamente a isso é a técnica das lockboxes. Ele imagina caixas mentais e tranca lá dentro os fantasmas e os traumas como um mecanismo de contenção dentro da própria cabeça. Isso é uma parte central do jeito que o Danny aprende a lidar com o sobrenatural e toda essa ideia vem do aprendizado que ele teve com Dick Halloran. Essa caixa da cena do episódio 5 de It Bem-vindos a Derry, pelo que parece, é a caixa em que o Dick Halloran guarda todos os seus medos, tudo de ruim ali, abuso, medo, lembranças, coisas que o brilho faz você ver. O Pennywise, forçando o Dick a abrir a caixa, tá, mais uma vez, usando o trauma e o medo como arma ali pra atacar uma pessoa. Lá nos túneis do esgoto, o Daniel, que tava guiando o Major Hanlon e os outros militares, acaba fugindo. Super esperto, né? Mas nessa
nessa fuga, ele acaba deixando a adaga mágica cair ali. Nos túneis também entram quem? As crianças, claro. A Lily, o Will, a Ronnie, a Marge, o Rich e o Matt. Eles tomam o calmante lá, 3 comprimidos cada, e eles entram nos túneis chapadíssimos, todos doidões ali de calmante, viajando. O Matt vai guiando eles pelo caminho quando, de repente, eles chegam até um ponto e, boiando na água, eles veem os corpos já em decomposição da Suzy, do Ted, do Phil e do Matt. Então, aquele ali guiando eles não era o Matt. Era quem? O corpo do Matt vai se transformando no palhaço, que atraiu muito facilmente aquelas crianças pro esgoto e sai correndo atrás delas com aquela boca enorme e macabra. Na fuga, a Lily acaba tropeçando, caindo e sendo deixada pra trás pelos amigos. E o Pennywise vai atrás dela, né? Ele se transforma naquela figura do pai nos potes de picles lá do segundo episódio e vai chegando cada vez mais perto. Quando ele chega bem perto, ele abre aquele bocão dele, mas ele para e vai recuando, porque ali perto da Lily tava aquela adaga mágica que o Daniel deixou cair e foi isso que protegeu ela ali. Ao mesmo tempo que tudo isso tá rolando, o Major Henlon e o Capitão Russo estão caminhando pelos túneis e o Major tem uma alucinação ali com a Charlotte. É claramente uma alucinação porque o Capitão Russo não tá vendo aquilo. Então o Major Henlon percebe que aquilo é uma ameaça e atira. Um pouco depois disso, as crianças que no momento estavam fugindo do Pennywise aparecem ali no mesmo ponto do túnel e encontram os 2 adultos. Só que o Major pensa, é alucinação também, e vai atirar no próprio filho. Quando o Capitão Russo percebe que não, aquilo não é uma alucinação, aquilo é de verdade, ele entra na frente desse tiro e acaba morrendo ali nos túneis. O episódio termina ali com o Major Henlon arrasado com a perda do amigo. Ai, gente, fiquei com dó do Major Henlon nessa cena, ele chorando, tadinho. E o Major pergunta pro General Shaw se o Dick Halloran tinha conseguido sair dos túneis. E o General responde que não, que ele não tinha aparecido, mas que se alguém poderia conseguir sair de lá, esse alguém era o Dick. E corta pra cena dele realmente saindo do túnel e vendo o Capitão Russo andando por ali. Só que, gente, o Capitão morreu, claramente. Então, não é ele ali de verdade, é meio que um fantasma dele. Pelo que eu vi, parece que essa visão do fantasma do Capitão Russo pode ser porque agora a caixa lá do Dick tá aberta. Então, talvez ele comece a ver e a presenciar muito mais coisas que ele não gostaria. Ou esse fantasma pode ser o Pennywise usando o corpo do Capitão Russo pra fazer alguma coisa. Não sabemos, né? Vamos descobrir nos próximos episódios. Eu tô bem animada, e vocês? Eu gostei muito desse último episódio. Pra mim, tanto o 4 quanto o 5 agora foram os melhores até então. Tá tendo muita emoção. Eu gosto quando a série fica mais agitada, assim. E vocês, gente? O que vocês acharam desse 5º episódio? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e também o que vocês observaram desse episódio que eu não falei por aqui. Não esquece, claro, de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e me seguir lá nas outras redes. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.